Let's Talk, Clube Design Litoral Paulista, no cenário Futura Ar-Condicionado, Praia Grande. E a nossa convidada super especial, a arquiteta Cecília Petin. Cecília, um prazer recebê-la aqui na Futura para essa nossa conversa pelo Clube Design Litoral Paulista. O prazer é todo meu, todo meu. Me conta, a arquitetura sempre teve na sua mente como meta ou começa de outra maneira? Como é que acontece? Não. Eu caí totalmente de paraquedas, assim. Eu acho que a arquitetura me encontrou, na verdade. Não tenho ninguém na família do ramo. Na verdade, eu tenho um irmão gêmeo, né? E ele acabou fazendo engenharia civil e eu arquitetura, então a gente trabalha junto. Olha que se complementa, que legal. Mas assim, na família mesmo eu não tinha ninguém, eu nunca tive habilidade nenhuma para desenho, mas acho que também eu peguei uma transição, né, na época que eu estudei, dessa transição para o digital, né, então já era muito no programa, né, e lógico, a gente aprende algumas coisinhas em relação a desenho, mas nunca foi meu forte, assim, eu acho que eu fui me encontrando, sabe, na arquitetura, fui descobrindo a arquitetura. E legal que a arquitetura e a engenharia se complementam muito, né? Sim. É claro que alguns suportes de estrutura, né, o arquiteto costuma pensar, né, fazer a sua viagem estética, né? Minha mãe vai fazer muito isso, né? Mas eu quero ver colocar de pé. Aí o engenheiro tem que entrar, claro que o arquiteto calcula também, mas em alguns momentos a engenharia acaba sendo imprescindível também. Né? Com certeza, com certeza. É totalmente complementar, né? E acho que também tem várias áreas, né, da arquitetura. Eu, por exemplo, fui totalmente para uma área mais de interiores, né? Então eu não tenho esse lado aí mais de estrutura, né, estrutural. Então é legal você ter esse complemento também, né? Você ter alguém para compartilhar aí, assim. Até porque hoje eu imagino que a meta da maioria das pessoas é derruba a parede. Quero integrar, os ambientes estão reduzidos, eu quero ter a sensação de amplitude. E muitas vezes, principalmente as áreas sociais, acabam tendo essa junção, né? Sim. Então, às vezes, para saber derruba, não derrubo, posso mexer, posso ou não posso mexer, tem toda essa outra questão, né, da questão estrutural, do pensar. Sim. Isso também, não é? Com certeza. E é bem importante você ter esse respaldo, né? E é isso, tá super em alta, né? Todo mundo quer sair derrubando as paredes e juntando os ambientes, e eu sou totalmente a favor. De certa maneira, isso é uma outra forma de olhar interiores. Pensando nas empresas, por exemplo, nos corporativos, eu lá atrás, né, trabalhava em empresa japonesa. E era interessante porque os espaços já não eram confinados, né? Os espaços corporativos, o escritório era um grande escritório, com todo mundo se olhando. Então isso acaba, essa interação, essa interação do próprio espaço arquitetônico acaba sendo interessante. Quando a gente traz isso para nossa casa, é a mesma coisa, né? Sim. Mamãe olhando o filho que está fazendo lição, e quando você recebe amigos, né, na sua cozinha gourmet, todo mundo se olhando. Essa interação acabou sendo um ponto interessante na arquitetura de interiores hoje, né? Sim, sim. Eu acho que é a troca, né? Você tem esse convívio maior, não é aquela coisa... Acho que teve uma época que era cada um no seu canto, né? Cada um no seu quarto, cada um no seu... E eu acho que essa convivência mudou muito, né? Até com a pandemia também, mais ainda, né? De você não ficar sozinho, né? Você ter essa interação com a família toda, eu acho que isso é bem importante. Isso veio de uma maneira muito positiva, eu diria. Sim. Eu acho que mudou muito a maneira como a gente enxerga a casa. Uma casa com mais memórias, uma casa que, na verdade, vai criar memórias interessantes, laços interessantes, até diferente dessa coisa muito compartimentada, né? Cada um no seu canto. Sim, sim. Isso é um ponto interessante, né? Hoje a gente está gravando aqui na Futura Ar-Condicionado. E aí, estava justamente comentando contigo, a gente vai naquela questão, né? Com esse calorão que a gente está vivenciando hoje, é muito difícil não pensar em climatização quando a gente trabalha o projeto. Mas tem todo um ciclo, né, para que isso aconteça dentro do projeto, seja pensado desde o início, não? Sim, com certeza. Eu acho que você ter uma loja que te dê esse respaldo, né, que te prepare essa parte da infraestrutura, que é muito importante, né? Tem muitos prédios que já vêm, mas mesmo assim ainda existem algumas adaptações, né?
E também muitos prédios antigos, como a gente estava conversando, né, que não tem essa infraestrutura. Então, eu acho que bem importante você ter esse respaldo, essa estrutura por trás, para você ser direcionado desde o início, porque é uma parte chata assim da obra, né? Essa parte de infraestrutura, principalmente apartamento antigo, é uma parte que tem que ser muito bem feita, né, para você não ter problemas futuros e aguentar esse calorzão aí que está cada vez pior. É interessante que modernamente vêm os espaços técnicos, né, os terraços técnicos, não é? Sim. E é ótimo quando isso acontece, porque você não tem que ficar inventando um lugar onde colocar as condensadoras, não é? Tem toda uma questão técnica envolvida nisso, né? No meu prédio, por exemplo, foi feita uma reforma de fachada e foi legal, porque se coordenou todos os aparelhos colocados numa mesma posição. Isso até ajuda na questão da estética da fachada, porque a gente vai vendo aquela coisa, uma floresta né, meio maluca, né? Exatamente. Eu acho que é bem legal quando você tem, né, esse cuidado, né? É lógico, tem prédios que você precisa criar esse espaço, né, para isso. Os novos alguns já vêm com um espaço aí, essa área técnica, mas acho que é uma questão que acaba influenciando muito na fachada, né? Então é legal quando isso é bem pensado, né? Eu acho que tem um outro desafio interessante. Atualmente as pessoas fecham as suas sacadas, né? Fecham os seus terraços. E é ótimo, porque na verdade amplia a área social da casa. Sim. E é um outro desafio. Se você não tem um terraço técnico, novamente onde colocar os aparelhos, né? Principalmente as condensadoras, né? Aquela peça externa, e que tem toda uma questão de aquecimento, né? Porque lá dentro de casa fica fresquinho, mas se eu fechar uma sacada com um aparelho, né, não pensado, com a ventilação para fora, uma série de questões técnicas que são envolvidas aí, e contar com uma empresa que te ajuda nesse sentido é muito bom, né? Com certeza. Eu acho que hoje você tem muitas opções, né? Aqui mesmo, aqui na loja, a gente consegue ver essas várias opções e soluções que você pode ter, tanto na estética, né, para não ajudar, né, na estética aí do apartamento, da obra, enfim. E também nessa questão da infra, né, de como que você vai fazer isso, aonde você vai posicionar, se isso vai afetar realmente o retorno, né, do calor. Eu acho que ainda bem que a gente tem bastante opção hoje para lidar com isso. E é interessante que a gente é meio fotógrafo, e uma das questões assim curiosas, não é? É que na hora de você fazer a fotografia de arquitetura ou da parte de decoração de arquitetura de interiores, o sofrimento acabava onde fica o aparelho de ar-condicionado, que a gente quer esconder um pouquinho. Mas hoje você tem opções interessantes com aparelhos que ficam no teto, claro que tem que ter o pé direito adequado para você poder fazer a instalação, mas também você pode compor com a cor do ambiente, da parede, e praticamente diluir esse equipamento, né, que é necessário, né, porque não dá para pensar sem ar-condicionado hoje em dia, é complicadíssimo, não é? Mas achar soluções interessantes e harmoniosas também, esteticamente interessantes, bonitas também, no final da finalização da Sim, obra. Com certeza. Acho que hoje já não é mais um problema, né? Com as opções que a gente tem, antes era exatamente o que você falou, a gente tentando esconder, né, disfarçar. Hoje você tem muitas opções, até de cor, né? Aqui a gente consegue ver também. E de como integrar isso e não pesar no ambiente, né? Fazer parte, até esses de teto, né, que você comentou, quando tem um rebaixo maior. Eu passei por uma situação de um apartamento que o pé direito não era tão alto, mas aí na época com o construtor eu sugeri colocar ele vai ficar muito baixo. Eu falei, não, é só um detalhe, e no final ele adorou, sabe? Então eu acho que tudo é o jeito que você coloca, como você coloca. Lógico que você não vai rebaixar o ambiente inteiro e diminuir o pé direito total do apartamento, mas dá para você pensar em soluções, né, que fiquem esteticamente interessantes. Bacana. Bom, Cecília, é um prazer falar com você pessoalmente. A gente já se falava por WhatsApp, né, mas não tínhamos tido uma oportunidade desse contato mais direto. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória, que é isso que a gente gosta muito de fazer aqui nesse nosso Let's Talk Clube Design Litoral Paulista. Nessa edição, então, Cecília Petin, compartilhando um pouco das suas ideias, do seu pensar sobre o universo Art Deco. Obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço essa oportunidade.